a gente já encaminhando aqui para o final, eu quero falar ainda com você aqui sobre o quadro geral de credores, te mostrando especificamente o quê? Primeiro, se você é um credor da falência, das duas uma, ou é porque você é credor da massa falida, ou é porque você é credor do falido e que você não pode confundir. E para você não confundir, eu costumo dar sempre essa dica para todos os meus alunos. Compare com o inventário. Por quê? Porque no processo, a massa falida está para o falido no processo de falência, assim como o espólio está para o defunto no processo de inventário. Qual é a função da massa falida na falência? A mesma que o espólio tem no inventário. Qual é a função que o falido tem na falência? A mesma que o defunto tem no inventário. Diferença do falido para o defunto: o falido não faleceu ainda. Tá? Então, fica ligado, que a gente pode estar diante aqui de quê? De você na condição de um credor da massa falida. Em razão disso, a origem do seu crédito. Veja, não estou falando de vencimento, hein? Estou falando de origem, de data da criação do crédito. Ela é posterior à falência. Por isso, o seu crédito vai ser inserido mediante simples inscrição, a ser feita pelo administrador judicial, e você será titular de um dos créditos extraconcursais. De outro lado, você é credor do falido. Para tanto, a origem e não o vencimento. O vencimento pode ser até depois, mas a origem é anterior à situação declaratória de falência. Você agora vai precisar passar pelo procedimento de verificação e de habilitação de crédito para inserir no processo o seu crédito do tipo concursal. Esquematizando para você, a gente tem o seguinte, tá? Aí na tabelinha, os créditos extraconcursais, o rol inteiro do artigo 84, os créditos concursais, o rol inteiro do artigo 83. Galera, aqui eu quero dar um conselho. Faça o favor para você, para mim, para o examinador e para a sua prova. Qual? Memorize essa tabela. Faça aí, estou até saindo de cena, para você fazer aí um print e guardar essa imagem no seu celular até a sua prova e vira e mexe e volte para ela. Por quê, meus amigos? O quadro geral de credores, a ordem de pagamento, a identificação de um crédito como concursal ou extraconcursal, simplesmente é o tema mais cobrado de processo de falência de longe. Ou seja, a lei de falências ela tem 200 artigos ou mais. Desses 200 artigos ou mais, 2 deles respondem com quase 60% a 70% da questão de falência da sua prova. Você não pode se dar ao luxo de não saber isso, que é uma questão quase certa. Trabalho seu, memorizar. Meu trabalho, te mostrar como é que isso funciona na sua prova. Normalmente, qual é a linha? O examinador pega 2 créditos e compara, para você dizer qual que você paga primeiro, qual que você paga depois, qual que prefere, qual que é pago por último, etc. Então, você precisa perceber o seguinte, se no comparativo houver o comparado entre um crédito do artigo 83 e um crédito do artigo 84, você paga primeiro do 84 para depois pagar o do 83. Não interessa a categoria do crédito, não interessa. Paga primeiro o 84 para só depois pagar o 83. Mas se estiver dentro do mesmo artigo, aí não. Aí você vai pagar na sequência dos incisos. Você só paga o inciso 2, depois que você pagar o inciso 1, o inciso 3, depois que você pagar o 2 e vice-versa. Normalmente, esses 2 primeiros tópicos é o que costuma aparecer na sua prova. Temos ainda um terceiro tópico que é mais cara de segunda fase, mas vai que, né? E se forem créditos dentro do mesmo inciso? Porque você vai ver aí que existem incisos em que eu tenho mais de um exemplo de crédito previsto para ser pago. Olha, por exemplo, o inciso 3 do artigo 84. Despesa com arrecadação, despesa com administração, despesa com realização do ativo, custas. Olha o inciso 1 do artigo 83. Trabalhista, até 150 salários mínimos, acidente de trabalho, ainda tem uns equiparados legalmente. Então, tem mais de um no inciso, aí o pagamento é proporcional. Ou paga todo mundo integral, ou paga todo mundo rateado, ou paga todo mundo zero. Não pode, no mesmo inciso, um credor receber integralmente e o outro receber pela metade ou nem receber. Show de bola com isso, pessoal? Tranquilidade?